A palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias, estava escrevendo, agora eu estava escrevendo mais um sermão, então eu estou com 3 sermões escritos, e esse sermão diz como está a sua casa. É o ambiente que a gente se alimenta, é o ambiente que a gente descansa, é o ambiente que a gente usufrui do amor. E claro que tem uma diferença entre casa e lar. Existe uma diferença. Lá é onde nós estamos com aquelas pessoas que são ricas para a gente. Esposo, pai, mãe, filhos, avós, avós. Então estavam no lar. A unidade familiar compõe o lar. A casa é uma estrutura física. E hoje nossas casas estão sendo dissimuladamente, sorrateiramente. Eu sou um crente que antigamente dizia o cão ele usa sapatinhos de algodão, né? O inimigo ele não entra na vida da pessoa com grandes rugidos de um canhão de guerra, de um tanque de guerra. Suavemente, constância, devagarinho, e vai adentrando na vida da pessoa. E hoje muitas coisas facilitam as forças do mal. Mais uma vez eu digo, nós somos numa geração que as mulheres e homens que eu andava, quando a gente ia visitar um lar, eu já andei com mulheres que ela dizia, dentro do seu quarto tem não sei o que, dentro do seu guarda-roupa, e a pessoa ia lá, papou. Era assim, pessoas consagradas, né, pessoas na presença de Deus, e presenciei muitos sinais, prodígios e maravilhas, né, muitos milagres. E o texto que nós faremos a meditação hoje está em Levítico 14:49. E o texto, a epígrafe, eu estou tentando evitar, eu comprei uma bancada, mas ela fica balançando, eu não posso nem tocar nela que balança os aplicativos, eu não sei mais. A epígrafe diz, a lei acerca da lepra numa casa. E parece uma coisa meia distoante, né? Meia paradoxo. Como é que a lepra ela atinge os terminais nervosos, o tecido do corpo vivo? Aí como é que está numa casa? Porque a palavra de Deus ela é aplicável para aquele tempo e para os nossos tempos. Veja, tem gente que acha que a Bíblia tem 2026 anos, que seria da vinda de Cristo como homem, né? Mas antes de Cristo, antes desse período, pelo menos 400 anos, não houve registro da palavra de Deus. E antes disso, tem mais outras quantidades de milênios para trás. Essa mesma palavra que a gente lê hoje continua atual, viva e nos direcionando. Trazendo conforto, restauração, dignidade, aproximando o homem de Deus, o Deus falando ao coração do homem. E quando esse texto diz a lei acerca da lepra na casa, a palavra usada no original é tzaraab. Ele está falando mais de um fungo. Podia se ater esse sermão à questão da biologia, mas não é interessante e creio que não é a vontade de Deus, né? Porque a questão aqui não é estética. Eu já morei, como todos que me acompanham sabem, eu vim de uma vila. Então as paredes eram de compensado, o chão já tinha sido, antes da vila, pelo que eu me lembro na minha infância, tinha sido uma grande padaria nesse ambiente, então o chão era um concreto duro, grosso,
Quando eu digo grosso, é grosso mesmo, um cimento muito grosso, né? Com aquelas pedrinhas, quase histórica. E antes disso havia sido outra coisa. Então, a questão não é estética. E por que eu achei interessante esse sermão? É que hoje tudo busca esse perfil da estética. Então, em nome da estética, muitas coisas se dissolvem, relacionamentos acabam. Mas o incentivo à estética. Pastor, você está dizendo que não deve se cuidar? Eu acho que todos devemos nos cuidar. Acho que todos devemos cuidar da nossa casa, do nosso lar, do nosso ambiente. Mas nenhuma dessas questões estéticas pode nos separar de Deus. Eu não estou nem falando da questão física. A Bíblia diz que o exercício físico tem pouco proveito. E algumas pessoas dizem, olha, a Bíblia está vendo, todo mundo sabe que é importante. Ele está fazendo, a Bíblia quando fala isso, é em relação aos tesouros espirituais, tá certo? Então, hoje tudo é estético e nesse embutir a estética também provocando a destruição espiritual. Não pense que nada nesse mundo é aleatório. Às vezes a gente vê uma pessoa rica, perversa e com intenções que você diz, aquilo é muito ruim, mas por detrás dessa pessoa ruim tem as astúcias do diabo. A origem do mal está no diabo. A Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne. Então quando você vê os grandes conglomerados, as grandes organizações orquestrando coisas terríveis, né? A gente quando vai assistir aqueles documentários, aí, rapaz, como é que pode? Por que essas pessoas são assim? Então, o mal não é elas por si só, é o que está por detrás dessas pessoas, tá certo? Porque senão quando a pessoa tivesse muito dinheiro, parava, já está bestialmente rico, mas não é assim, né? Então, o Mishnah fala dos ataques, né? Quando está falando desse texto aqui, dois ataques diferentes que nós estamos sujeitos. E ele faz a primeira. Isso está tudo dentro desse texto. Eu peguei o que diziam os originais e escrevi, fiz pequenas anotações, né? Então, no livro das tradições judaicas, diz que tem dois ataques que acontecem sobre a vida do lar, da família e da casa. A língua maligna, que durante muitos anos eu achei que isso não existisse. Mas você sabe quando eu deixei de ser tolo e acreditar que essas coisas existem? Uma foi quando, eu já até contei isso uma vez, eu fui numa fazenda de um homem extremamente rico. Ele tinha gados, carneiro. A primeira vez que eu fui lá, ele disse, você vai almoçar o que amanhã? Eu digo, ele vai me dar uma galinha. Ele mandou pegar, escolher o maior carneiro que tivesse para uma pessoa muito... Gosta de carneiro? Eu digo, rapaz, adoro carneiro. Aí já mandou um cara pegar e lá ele me deu umas águas marinhas. Eu estou com um pouco de alergia. E me deram 2 concris. Hoje são outros tempos, né? Mas antigamente se criava... Nem por isso eu deixei de criar pet, não, né? Minha vida inteira eu crio pet, crio animal exótico, crio periquito australiano na minha vida inteira. Doguinho. Só não gosto de gato porque a alergia, né, que eu tenho. E me deram 2 concris. E esse concris era desses que é criado de porta aberta, ele não é preso. Ele entra na gaiola e sai na hora que ele quiser. Ele imita qualquer outra ave, outro pássaro. Ele assobia o hino nacional, é laranjinha e preto. Parece um iPhone novo. É laranjinha e preto. E
chegou uma mulher lá em casa e disse, olha que bonitinho. Não deu tempo nem de jogar uma toalha em cima das gaiolas que eles dormiam lá. No outro dia os bichos, às vezes os dois dormiam dentro da mesma gaiola. Eles decidiam. Às vezes eu fechava a portinha da gaiola com uma colherinha, botava uma colherinha e ele ficava esperando. Quando eu chegava na sala de janta, onde ele jantava, aí ele ficava olhando para mim e ia demonstrar como ele tirava a colherinha. Mesmo que ela estivesse assim, forçando, ele batia, soltava, depois puxava, jogava no chão, empurrava a porta e ficava olhando para mim. Aí fazia, aí me desacatando. Então, às vezes, eles dormiam. E depois que essa mulher foi lá, no outro dia de manhã, estavam os dois, amanheceu durinho, pregadinho, nem caiu. Pregadinho no pau do trampolim da gaiola, né? Então, o texto fala que nesse texto, que eu não fiz a leitura, tá certo? Eu apenas citei, que está em Levítico, capítulo 14, a lei acerca da lepra numa casa. Como é que essas coisas entram na nossa vida de forma dissimulada? E antes não havia todo esse aparato tecnológico, né? Então, o Mishnah, né, a lei, os escritos hebraicos, diz que tem dois ataques. O Leshor e o Ayuim. O Leshor é a língua maligna e o Ayuim é o olho maligno. Então, a gente não se guarda em Deus, porque a primeira coisa que as pessoas dizem é besteira, que coisa tola, isso é ultrapassado, acreditar em Deus. E a Bíblia diz, olha, tua proteção é Jesus, a tua proteção é Deus, Ele é teu escudo, Ele é tua fortaleza, os dias são maus, o diabo é mau, o diabo é diabo, ele é mau. Ele intenta, e existem pessoas a serviço dessas estruturas horríveis, mas aí o que é que a sociedade moderna, a cultura, e hoje através de toda essa dimensão enorme de aplicativo, fica dizendo besteira, porque se eu diminuo a importância de Deus na tua vida, por consequência eu diminuo a tua defesa. Se eu começo a dizer a você, não tem que acreditar em Deus não tem que ter adoração a Deus, não tem que ter fé a Deus, não tem que ter nada com Deus, então eu deixo você por você mesmo. E isso vai fazer, a pessoa que não tem Deus vai estar blindado contra os ataques do diabo, vai estar imune às astúcias do diabo? Não vai estar não, tá certo? Porque o diabo é impiedoso, o diabo é mau. Então, a família naquele ambiente, e eu vou demonstrar como é que... Eu fiz essa introdução com muita calma, até porque eu estava esperando também entrar mais algumas pessoas, porque são coisas que a gente permita, são concessões, chama legalidade. Quem mandou você entrar aqui? Ele disse que eu podia entrar. Bom, se deu legalidade, legal está, tá certo? Então essas coisas entraram nessa casa específica de Levítico 14, porque houve legalidade. Que legalidade era essa, pastor? Porque a família permitiu que essas coisas entrassem. Ô, pastor, por mais que... E tem um negócio que é bem interessante. Esse fungo aqui, é um tipo de fungo, era um tipo de mofo que ficava vermelho. Tá certo? Tem coisas vermelhas que a pessoa deixa entrar dentro do lar da pessoa devagarinho, em nome do politicamente correto. A sociedade hoje é tão bonitinho, né? É moderninho, esse mofo vermelho. Eu estou falando aqui do texto, né? E a gente... tem base científica e teológica para falar, tá certo? Então, as famílias permitiam que isso entrasse. Então a pessoa dizia, chega e traga a doença aqui dentro. Não, ele trazia para dentro do lar dele, da família dele, coisas que iam adoecer.
Não tem como dissociar. Se você pega uma parte de uma coisa que procede do diabo, aquela coisa quando chega na sua mão não deixa de fazer parte das astúcias do diabo. E ela foi feita com intenções e propósitos próprios. Nada do diabo é para abençoar, pode enganar, pode fazer a pessoa ter riquezas, tá certo? Mas tem um preço depois. Então, essas pessoas que aconteciam de entrar essa lepra, tinha sua casa fechada para o alto. Então, nós temos nossa casa aberta para as coisas do mundo, em nome do politicamente correto, do todo mundo faz isso, hoje isso é moderno. Então, a gente escancara nossa família para o mundo e sela a janela, o contato com as janelas do céu. Tá certo? De onde vem o meu e o seu socorro. Então, as casas abertas para todo tipo de coisa, mas fechada para o alto, né? E é de onde vem, tá certo? Então, se nosso lar, nossa casa não está conectado com as janelas do céu, a Bíblia não fala, quando a Bíblia fala das portas do céu, os portais do céu, faz mais referência da pessoa quando vai morar lá, entendeu? Quando é para derramar a bênção, a Bíblia fala de janela. Então eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção sobre sua vida. Então é das janelas do céu que são derramadas a bênção. Pastor, e por que é da janela? Porque janela é aberta por dentro. Porta é aberta por dentro e por fora. Janelas são abertas por dentro. Então a bênção que Deus quer, deseja e tem derramado na tua vida, Ele abre por dentro e derrama. E a gente tem que estar com o nosso lar, nossa casa, nossa família, nossa vida conectada com a janela do céu. Mas, segundo o texto aqui, não estavam conectados. Pastor, você disse que isso é a vontade de Deus, que a gente esteja conectados com a janela. Deixa eu ler um texto para você que está em Isaías. Olha como Deus é bom. Eu botei o dedo aqui e já abri. Só não abri em cima do versículo. Eu não tinha marcado. Eu estava pedindo a Deus o que, é que eu ia pregar. Porque eu estou com o sermão aberto e pensei em pregar os de noite, mas foi esse que Deus... Isaías capítulo 4, versículo 5. Vou ler o 4. Quando o Senhor tiver levado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue no meio de Jerusalém com espírito de juízo e espírito de purificação. E o Senhor criará uma nuvem de dia e uma fumaça e uma chama de fogo luminosa à noite sobre todo o monte Sião e sobre as suas assembleias, porque uma cobertura se estenderá sobre toda a glória. A vontade de Deus é que esse cuidado dele esteja de dia e de noite sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus não é... Tem uns pássaros que ele tem até hábitos de parasita, né? Ele põe os ninhos, os filhotes dele no ninho de outras aves, e a outra ave lá que tem insetos que agem assim. Deus não, ele nos fez, nos colocou e cuida. Ou pelo menos tem o desejo de cuidar. E se a gente fechar? O texto que eu estou pregando é em Levítico 14:49. Que está dizendo que tem lepra dentro dos lares. É daquele tempo? É. É aplicável para hoje? Também é. Tá certo? Essa lepra, como eu falei, tzarad, é um tipo de lepra vermelha. Uma lepra vermelha. Tá certo? Que entra naqueles lares lá que, especificamente, se estiver falando materialmente, e trazia grandes prejuízos. A gente sabe o que é que o fungo faz, né? Comigo, então, que eu tenho uma alergia, deve ser terrível. Eu não posso nem pensar em tal coisa, né? Então, o desejo, segundo Isaías 4:5, é que a mesma glória
que esteja no templo, esteja também dentro do seu lar. Pastor, mas igreja é igreja. A mesma glória, o mesmo Deus que está no templo, esteja dentro do seu lar. Se não, é você ir para uma missa, depois ir para a vaquejada, trair a esposa 3 vezes, por outro lado a mulher aproveita, trai o marido mais 4, e depois aí assalta um negócio e bebe e cheira e faz tudo o que tiver, mas foi olhar e teve uns 15 minutos de encontro na igreja, na missa, no culto evangélico, seja lá, e ainda mais nesse culto sem identidade nos dias de hoje, né, onde não há como eu vou me referir a isso, uma relação pessoal, né? É tudo muito interpessoal, muito distante, né? O momento dos cultos hoje é mais assim um momento que a pessoa entra no secreto, tudo escuro, e fica ali naquele ambiente, ninguém se identifica, Deus não fala com você, você se emocionou um pouquinho, tá bom demais, e depois tem cantina, e isso não é o que Deus preconiza na palavra dele. Ele quer a glória dele derramada sobre sua vida. Então na igreja o que se espera é que você vá numa igreja e tenha a glória de Deus, não fumaça produzida por uma máquina com ar-condicionado e mais uma musiquinha para criar um ambiente muito confortável. Mas primeiro que a palavra de Deus não é para deixar ninguém confortável, é para resgatar você, viu? Sua alma, sua vida, seu espírito, para te dar dignidade, para te levantar, fazer você ser vencedor. A finalidade da palavra de Deus é essa. Então o texto de Isaías, capítulo 4, versículo 5 diz, olha, é assim, tua casa tem que estar, tem teto, mas esse teto, embora tenha um teto de telha, de zinco, de palha, de bananeira, de concreto, eu não sei a estrutura do teto, ele tem que ter um canal de ligação com as janelas do céu, porque o desejo de Deus é não estar só no templo, mas está também dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, que não tem espaço, que Deus não possa entrar dentro da sua casa, do lar, da família. Que hora, pastor? De dia e de noite. Aí ele faz, de dia vai ter uma nuvem, de noite. Mas é para quê? Até onde eu posso enxergar na minha pouca cultura, é para a tua proteção. Conforto é isso. Não temerei mal algum, porque sei que o Senhor está comigo. Isso é conforto. Entendeu? Eu já andei assim em canto que só faltava não pisar no chão, de tanto temor que eu estava, mas o Senhor é quem me segura, me preserva, me guarda, me protege. Então eu tenho que estar conectado com a janela do céu, de noite e de dias. E o que é que hoje está dizendo? Não. Hoje, eu falo assim de igreja, eu sou uma pessoa, primeiro que eu sou escritor, e outra com minha idade, então eu tenho um conhecimento do que se viveu na igreja, conheço o que viveu-se antes de mim, conheço como é o relacionamento, principalmente nos Estados Unidos, entendeu? Que me dá muita alegria, o temor que eles têm a Deus, o zelo, o temor, o zelo, vou repetir umas 4 vezes. Tá certo? Então, essa questão midiática, isso é o quê? O inimigo que usa a estratégia, toda a tecnologia, todo esse aparato para dizer não é tão importante. Por quê? Primeira coisa, nesse texto específico que ele está lendo Levítico, eles começaram a achar, você quem protege mesmo sua casa? Isso não, aqui é Yahvé. Yahvé é Deus. Ele disse, não, Yahvé é Deus, mas você tem ele. Não, eu tenho outro negócio aqui, ó. Isso aqui não é ilustração de pregador querendo encher momento para fazer divertir você. Eu sou um pesquisador. Tá certo? Esse povo saiu da onde? Então eles levaram coisas. E coisas eram vendidas todo o tempo. Então, quando Israel, nesse texto, ele está numa cidade, essa cidade antes foi habitada por outras pessoas, casas, nem cheguei ainda nesse ponto, mas já estou adiantando para você, que foram habitação de outras pessoas.
Eu sou da geração, comprava um carro, chamava o pastor, olha aqui, a gente botava a mão, o carro com 20 anos de usado, igual o meu, bota lá, literalmente, viu, o meu 20 anos, bota a mãozinha lá, abençoa, glória, ficava feliz, e aquele carro é guardado, não é roubado. Tá certo? A casa, aí tem um culto, glória, vai ter o culto porque Deus deu a casa. Hoje em dia não, foi seu esforço. Não, que conversa, né? Então, quem é a tua proteção? A minha proteção é Jesus. Quem é a sua proteção? A minha proteção é Deus. Não é suficiente. Olha, mas eu tenho um negócio para lhe vender e eu estou falando de história. Eu tenho um negócio para vender maravilhoso. Você mistura com esse Deus aí, em vez de você ter mais ou menos uma proteçãozinha. Aqui não, aqui olha, tá aqui, você esconde guardadinho, bota atrás do guarda-roupa, bota debaixo da cama, bota lá não sei aonde, bota escondido dentro da telha e o forro, e vai escondendo, aí passa outro mercador, aí diz, ainda não é suficiente, vamos misturar com mais outras coisinhas, tá certo? Aí vamos botando outras coisinhas, isso é oferecido através dos aplicativos hoje. Deus não é suficiente, né? Olha, quando eu falo isso, eu estou repetindo, ressoando um som que sorrateiramente é vendido nos dias. Você não precisa de Deus. Para que Deus? Eu tenho a solução da sua vida. Eu crio o problema da sua vida, mas no outro dia eu estou aqui prontinho para vender a solução para a tua vida. E literalmente, na vida dessas pessoas aqui, veja que quando o texto diz, quando começar esse negócio dessa lepra vermelha, como é o nome da lepra vermelha, pastor? Tizarabe, lepra vermelha, fungo vermelho. Ele nascia de dentro dos tijolos para o reboco. Entra devagarinho e depois vai brotar o resultado do mal. Coisas que devagarinho a pessoa vai botando dentro. É normal. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Somos filhos de Deus. Não, mas não é desse jeito que eu estou falando. Somos todos iguais em separar. E todo mundo é diferente. E outra que não tem. Por que você tem filho de Deus? Não foi assim que o diabo trabalhou no jardim do Éden, né? Não é assim. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Que conversa isso? Primeiro que não é nem politicamente correto, desde onde saiu essa atribuição que só Deus. Isso é discriminação. Agora eu tenho aqui mais 2 ou 3 deusinhos, vai botando pequenos deuses através da mídia, da televisão, do politicamente correto, e na faculdade, e nos centros de orientação, e na cultura. Eu sou escritor e às vezes vou para reuniões de secretarias de governo, e é proibido quando vai citar, e cita segundo filósofo fulano de tal. Eu sei os podres daquele filósofo, tá entendendo? Muito desses pessoal aí que a gente fala, a gente sabe muito bem os filósofos. Primeiro que a metade era paranoico, né? Doido de correr de pedra, assim, mas escreveu 3 coisinhas lá, e aí quando vai citar, segundo citou fulano de tal, mas e a Bíblia? Não, aqui não pode misturar a cultura. E até o sermão meu eu já falei a respeito dessa questão. Não sou contra a cultura. Viu? Logo para começar, não pense que seja isso. Eu sou um escritor, eu canto em coral, eu canto em orquestra de violão, eu tenho nada contra a cultura. Eu tenho contra você sair misto. Antes pegava e dizia, tire Deus da sua vida. Hoje não usa mais isso. A gente é sutil. O inimigo ele é sorrateiro. Ele diz, misture Deus dentro da sua casa com outras coisinhas, até embotar a presença de Deus e Deus não ser mais aceito. Ele mesmo ele se retira, você fecha a janela, como é que aí Deus abre a janela lá, tá lá, eu quero abençoar. Não, mas tá fechado. Tá fechado. Então Deus não quer a presença dele só na igreja. Tem muitos textos que diz isso, né? Diz que ele não habita em templos feitos. Então, lá ele vai para o momento de adoração. Eu acho que ele habita mesmo no meu e no teu coração, né? Aqueles em templos feitos por mãos. A gente, enquanto edifício, casa, a gente é carta de Deus, é casa, é edifício. A Bíblia tem muitas formas de se referir.
a gente também vai fechando a janelinha do céu da nossa vida, né? A gente vai bloqueando e vai se alimentando de tudo quanto é em novos deuses, né? Que coisa agradável. Temos novos deuses e esses deuses vão entrando e essa é a solução. E você só vai pagar em 14 vezes de 5 bilhões e meio, mais a metade da sua alma, um pé e meio mais ou menos da sua alma, e tá resolvido sua vida, enquanto a graça é favor não merecido. Mas que coisa mais antiga, né? Isso é patriarcal, judaico. Primeiro que isso aí não é nem aceito no Brasil, essa cultura judaico-patriarcal. Tá certo? Nós somos plurais, absolvemos, e nesse absolver entrou essa lepra, começou a invadir essas famílias e chamaram um pedreiro. Não chamaram um pedreiro, não é lamentável? Podia chamar um pedreiro onde toda solução é de natureza humana, onde tudo se resolve pela consciência e a força do braço. Tá aparecendo uma lepra lá na casa de fulano de tal, aí chama o mestre de obra fulano de tal. Não, chamava o sacerdote. Tá certo? Eu não fiz a leitura, mas é isso. Chama o sacerdote chegava lá e dizia: tira aí todas as coisas de dentro de casa. Vamos ver o que é que está escondido. Depois que ele tirava as coisas, ele dizia: agora vamos derrubar o reboco, para ver o que é que está escondido entre a parede e o reboco. Sabe por quê? Isso deve estar anotado aqui no sermão. Os povos que moravam antes lá, eles tinham deuses, era a tradição daquele tempo. Então eles escondiam o ídolo dentro da parede e depois passavam o reboco por cima. Então não tinha como alguém roubar aquele ídolo, que às vezes era feito de ouro, mas a riqueza, segundo o que eles achavam, não era só porque ia roubar o ouro, é porque era o Deus que ele tinha dentro de casa. Então, as pessoas já tinham dentro das casas que eles começaram a morar, nem pediram a graça de Deus: Senhor, anula todo o mal que tiver aqui. Eu não quero nem saber quem foi que teve aqui nessa casa, o que foi que viveu, o que foi que teve nesse chão. E, em nome de Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. A partir de agora, quem mora aqui é o filho de Deus, é a filha de Deus. Aqui são tudo filhos, os filhinhos de Deus. O aqui do meu avô ali é filho de Deus. Todo mundo aqui é filho de Deus. Somos guardados, a janela do céu está aberta aqui. Não, né? Hoje, no politicamente correto, né? Não, somos plurais. O que é que tem? Se tem 3 ou 4 deuses enterrados dentro da sua família, né? Tudo é ecumenicamente correto, né? Fazia tempo que eu não escutava nem essa palavra ecumênico, desde o tempo do seminário, que isso também hoje já nem, no nível que as coisas estão aqui no Brasil, tá certo? Então, no Egito havia rotas comerciais. Se tem um canto no Novo Testamento, é na Grécia. É tanto que o grego koiné era o idioma que hoje representa o inglês, digamos assim. O idioma comercial daquele tempo era o grego koiné. Todo mundo tem que falar grego, porque quando você for comprar ou vender, chegar naquela região você tem que falar grego. Então, mas nesse tempo aqui, onde eram as grandes rotas comerciais? Era na Índia, pastor, era não. Tá certo? Isso aí é outra história. Isso aí foi das caravelas, né? Que você quer dizer? Não é isso não. Eu estou falando aqui é que os grandes centros comerciais eram no Egito. Tá certo? Tem até um exemplo que jogaram um jovem chamado José dentro de uma cisterna seca lá para ele morrer. E Deus mudou a caravana ia lá por outra cidade, volta, vai por ali, que é para tirar um filho, aquela filha minha que está ali, que Deus cuida, entendeu? Às vezes a gente tem uma promessa de Deus na sua vida, e o diabo, né? Aí entra o olho mau. Como é o nome do olho mau, pastor? Está aqui, ó, o Mishnah. Diz assim, ó. A língua maligna é Lachó, Adra. Achó, Adra, é a língua maligna. E Auim, Hark, é o olho maligno. Aí esses homens, que eram até irmãos de José, com esse olho maligno, com a língua maligna, joga ele dentro do negócio, e os comerciantes passam e levam ele para onde? Para o Egito. Por quê? Porque lá é o lugar. Então, esses comerciantes não vendiam só escravo, não. Vendia Deus, semideus, Deus mais que Deus, Deus vezes 3, era para tudo que é gosto. Além dos que já tinha dentro da casa, vamos ser plural.
Aí o cara, não, mas eu sou hebreu, eu acredito em Deus. Que coisa atrasada, isso é do tempo que você morava lá. Onde é que você mora agora? Não, eu moro aqui. Não, então, tá vendo? Mudou, meu filho, mudou. Tempo, eu tenho pastores, eu não me relaciono bem, é lamentável o que eu vou dizer, eu não me relaciono bem com pastores socialistas. Se for um padre socialista, e olha que eu sou daquele tipo de pastor que eu peço a bênção, padre. Pergunta o padre da minha cidade. Eu passo na moto, não, aí sua bênção, padre, Deus te abençoe. Amém, já foi. Glória a Deus, estou abençoado, tá certo? Então não é porque eu tenha discriminação ou separação com o padre, não. É porque se for socialista e gostar de mofo vermelho, então eu não me relaciono bem. E se for pastor, ele para mim perde completamente a credibilidade. Um pastor que apoia as causas que o socialismo defende, de não preservação da vida, e vocês sabem que aquela palavrinha que eu não posso falar, senão os aplicativos do país democraticamente direito como o Brasil, se você falar essa palavra, os aplicativos derrubam, né? Então, quem for contra os princípios da palavra de Deus, eu não quero ter relações com ele. Me sentar à mesa dos escarnecedores. Até muitos anos eu não sabia o que significava isso. Que o Salmo diz, não se sente na mesa dos escarnecedores. Se a pessoa se professa, você diz, eu sou católico, eu passo o dia todinho com texto, eu sou cristão e eu prego. Querido, se você defende os conceitos, a visão progressista socialista no que ataca os princípios de Deus, eu não quero relação com. Então havia rotas comerciais, vendia amuleto, vendia proteção, vendia santo, vendia Deus, vendia o que você quisesse. E da onde é que eles tinham mais essas proteções? Eles trouxeram. Quando o povo hebreu saiu do Egito, houve um vulgo, né? A Bíblia chama de vulgo. São pessoas que não eram judeus, eles estão indo para onde? Eles sabem que vai para uma nova terra, eles vão também, pronto. Inclusive aquela revolução que diz, que saudade de comer esse bolo, não foi o povo hebreu que começou aquela revolução, não. É porque a gente se mistura com quem não deve, entendeu? Aí daqui a pouco a gente está começando a dizer coisas que eles cochicham no ouvido da pessoa. Não foi os hebreus, foi os vulgos. Só que a palavrinha pequenininha está escondida lá dentro da Bíblia. E é melhor não acusar, porque isso aí você pode ganhar um processo, né? Dizer que foi os vulgos, né? No politicamente correto, não pode apontar, tá certo? Como já passaram-se mais de 4.000 anos, eu acho que eu não tenho um perigo de processo não, tá bom? Que hoje a palavra tem que ser pregada assim, você com comedimento naquilo que vai falar, tá bom? Pra você ter uma ideia, se eu não falar nada que ataque o socialismo, o vídeo já começa com 700 visualizações, depois no outro dia tem mais outro tanto. Se eu tocar nesse assunto, já nem tá certo? Então, eles trouxeram deuses escondidos. Saíram do Egito e carregando dentro da sua bagagem deuses escondidos. Deuses egípcios. Tá certo? E esses deuses representam toda essa gama de coisas que está sendo oferecida hoje em dia. Pastor, mas isso é tão natural, é uma bobagem, traz doenças. E fecha a janela do céu, de onde é derramada as ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida, tá certo? Aí eu botei aqui Gênesis 31:19, Raquel pegou uns ídolos de Labão, escondeu, sentou em cima e criou uma confusão, e Deus disse, olha, tire isso, tá certo? Aí Jacó vai lá, Josué tem Josué capítulo 7, né? Acã e a capa de Siná, outro exemplo, que vão escondendo. Hoje é oferecida a multiplicidade de deuses em nome do politicamente correto. E o Senhor, só há um Deus. Jesus disse, só a Ele prestará louvor, tá certo? Então quando começa, ninguém chega mais dizendo, você tem que ser ateu, isso era antigamente, você tem que ser agnóstico. O que é agnóstico? É dizer que não compreende Deus, por isso que você não adora. Então eu sou, moderno, muito bacana, é muito chique ser agnóstico. Agora hoje não precisa mais disso. Não, tem Deus, que é tudo igual, pastor. É a mesma coisa, tudo é igual.
e Deus não é igual a coisa nenhuma, porque Ele é único, Ele é Senhor. Antes dele, Ele é o alfa. Ele começou, é o princípio e o fim. Ele quem começou tudo, Ele que termina tudo, Ele é Senhor, tem domínio e poder, tá certo? Integral, todo o poder. Tá certo? A palavra de Deus em Jeremias, eu anotei aqui, chama Mix Block, né? Coletânea de bloqueios, né? Eu tenho uma série de bloqueios, né? E a eficiência dos bloqueios se comparam à proteção de Deus, tá certo? Jeremias 17:8. Bendito o homem que confia no Senhor, será como árvore plantada junto ao ribeiro. Se a nossa confiança estiver em Deus, vamos estar refrigerados, alimentados, verdes. E se eu não quiser confiar em Deus, não quiser nada com Deus, tem um mofo vermelho. Como é o nome do mofo? Isarabe. Tá onde isso? Levítico 20. Levítico 14. Não vou ler porque é um texto longo, então eu não vou ler. Eu tô explicando para você, e é até melhor, porque eu vou pegando o original e vou trazendo para você o que significa, tá certo? Isso aqui não é coisa de pregador que viu uma pessoa falando ali, tá certo? Então, o sacerdote chegava e dizia, tire todas as mobílias. Para quê? O sacerdote ia ver, o que é que você tem escondido? Isso não era uma dúvida, era uma certeza. Tire todas as mobílias dentro de casa. Primeiro, aquela família ia ser exposta na rua, na sociedade. Olha, nós somos um povo de Deus, temos uma identidade de povo de Deus. Então por que eu tenho que ter coisas escondidinhas diferentes de todo o povo que eu ando com ele? Só levantar as mãozinhas e gritar, mas dentro de casa, a janelinha tudo fechada, e Deus querendo derramar a sua glória. Onde foi isso, pastor, que você leu? Foi lá em Isaías, capítulo 4, versículo 5. A mesma glória do templo, Deus quer, a mesma que está lá, eu quero dentro da sua casa. No seu lar, na sua família. Tá certo? Então, tire todas as coisas escondidinhas. Mas o egípcio disse que era tudo politicamente correto, pastor. Ele quer vender, né? Ou não é isso que as grandes operações querem hoje? Eles querem te vender. Seja lá o que for. Não, mas eu compro um negócio de um certo país que parece meio mundo, de grande. Eles querem vender. Nem Deus, se você falar em Deus nesses grandes países socialistas, você é desvivido. Você sabia disso? Não pode, filho. Não pode. Porque o Deus é o Estado. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. O Senhor é Deus. Tá certo? E Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que tira o pecado do mundo. Não tem que misturar. Não, mas é devagarinho. O mercador disse, eu abri no aplicativo e disse que era muito bom. E é politicamente correto, né? Não precisa tirar Deus, misturar. Todo mundo faz. Não é assim, né? Todo mundo faz. Quando eu estava no seminário, há muitos anos, né? 30 anos, eu acho. Aí, no tempo do seminário, a gente dizia, surgiu uma frasinha que é nada a ver. Aí o teólogo caía matando nessa frase. Nada a ver hoje não quer dizer nada. Tá certo? Hoje tem nada a ver, hoje. Tá certo? Então, mas por que eu preciso ser limpo o suficiente diferente dos outros? Porque você está caminhando para um lugar especial. Aqui e lá. Só por isso. Há caminhos que parecem de vida. Mas eu quero enricar igual fulana de tal. Mas eu acho que você não vai querer morar. Isso é Bíblia, viu? Não inveje a fortuna dos ímpios. Porque o final deles vai ser triste. Pode ter riqueza. Todo mundo pode ter riqueza e ser abençoado. Chama-se abençoado, próspero. A Bíblia cita muitas pessoas que foram extremamente prósperas e abençoadas com o cuidado de Deus, com a mão de Deus, com a proteção de Deus. Não, mas eu quero encurtar o caminho. São opções, né, na vida, né? Então, por que esse povo não deveria ter mistura de Deus dentro do seu lar?
Porque estava caminhando para um lugar especial, estava caminhando para a terra prometida. Então, se você é católico, quer morar no céu, por que você vai estar a pregar? Veja na rede de televisão do Brasil, quando chega janeiro e fevereiro, que começam a citar deuses e todo mundo bate palminha para aqueles deuses. Eu não pronuncio o nome de nenhum deles, entendeu? E tem especialista e explica. E se você ousar dizer que tal coisa não é Deus e é demônio, você vai ganhar um processo, porque não é politicamente correto. Então, você veja que esse mal que havia naquele tempo, hoje também é uma realidade. Em nome de quê? Da diversão. Olha que coisa tola, deixa de ser retrógrado, em nome da diversão. Querido, mas nós estamos marchando para um lugar especial. Se você se diz uma mulher crente, um homem crente, você está marchando para um lugar especial. E nesse lugar especial não pode andar com maletinha, igual Raquel, escondida, sentada em cima com um bocado de coisa que está adoecendo sua vida. Caminhando, né? Por quê? Porque colocava deuses demoníacos. Quando eu digo deuses, é com Dzinho minúsculo, sabe? Deus é D com D maiúsculo. Deus é tão Deus quando faz dele é D minúsculo e o é maiúsculo, para mostrar que Deus é Deus. Qualquer regra de gramática já sabe disso. Se for Deus, se for Espírito Santo, olha o tamanho do entendeu? Porque é santo, é o Espírito Santo, porque é Deus, porque é Jesus. Então, e esses outros, aí é um Deus com um Dzinho pequenininho, tá certo? Como o tamanho da força que eles têm. E Deus é poder. É diferente. Isso é Bíblia. Deus é poder. Ele é amor, ele é paz, mas ele é poder. Então, eles aprenderam com quem, pastor, essas coisas feias? Com os egípcios. Tá certo? A pessoa começa a se aformosear com as coisas, com a estética do Egito. Olha como o Egito é estético, né? Por fora. Tá bom? O Egito adora a estética. Se tem uma coisa que o Egito prima, é a estética. Como eu falei no início. Tá certo? A estética não pode substituir a presença da glória na tua vida. Quer ver eu morrer, como eu disse, morrer que eu digo não é literal. Eu fui com a igreja com minha família, fui visitar a capital e eu recebi um convite, entrei numa igreja, 5 horas da tarde, uma pessoa na frente com um celular, depois teve pena daí, eu tinha dado 3 topadas já, um escuro de morrer, ninguém olha para ninguém, aquele escuro terrível, e lá vai o louvor, e mãozinha no peito, e uma pessoa, porque Deus ainda tem os seus escolhidos, que sabe se homens e mulheres de Deus, basta olhar, não tem nada de Deus aí nesse tempo, não estou julgando igreja de ninguém, eu estou dizendo que a gente sabe, até pregador, se estiver pregando, ele pode baixar 25 cambalhotas de cabeça para baixo, falar em línguas estranhas, só olhar nos olhos. Eu digo se tá ou não tá, mas em compensação já teve mulher, aquela irmãzinha que vem com totó, quando eu fecho os olhos, Deus diz, lá vem ela, vai falar com você, eu já começo a me tremer, já dá vontade de chorar, chega Jesus, conserta a minha vida assim, ó, eu vou procurando meus defeitos, foi não, Jesus, eu estava errado demais, antes da irmãzinha chegar perto, porque quando chega lá, Deus vai falar, porque essa pessoa não é misturada, esse homem não é misturado. Eu morro de chorar assistindo o TikTok, o Instagram. Choro de ficar... Que por sinal estou até com os olhos inchados. É que eu assisti uns 40 minutos de filmezinho, dessas coisas emocionantes, o nome de Deus, o cara foi louvou aquele negócio. Pessoa cheia de Deus, não tem mistura. Teu cálice transborda, quando não há mais mistura. A mistura, à medida que o óleo vai entrando na tua vida, o óleo vai entrando, as misturas tem que ir no transbordo. Quando teu cálice transbordar, toda mistura da tua vida tem que sair, você vai ser pleno, cheio da glória de Deus. E o socialismo e o diabo dizem, que besteira, que bobagem, o que é que estão ensinando? Não, isso no colégio nem pode mais falar, nas Forças Armadas não, na faculdade não pode na faculdade, nos escritos. E quando vem um grande secretário, muito importante, que eu pede para me escrever uma dedicatória, eu boto que Deus abençoe. Eu sei que nunca mais ele pega naquele livro. É problema dele. Entendeu? Não é o que os outros, é o que você carrega. O que você tem no seu lar. É o que você tem no seu lar. Viu? Ezequiel 8, 7 e 12. Esse texto de Ezequiel, Deus disse, olha,
vá ali e quebra aquela parede para você ver a abominação que esses homens têm. Muita gente diz que esse texto de Ezequiel, capítulo 8, 7 e 12, foi o que Jesus escreveu na hora que trouxeram aquela mulher pecadora. Jesus disse, eu sei o que é que vocês têm escondido dentro da casa de vocês, riscando lá no chão. Olhava para um e escrevia, olhava para o outro. Escrevia. O cara quando olhava, existia lá em casa. E foi soltando as pedras e ó. Então Ezequiel diz, olha as abominações. Então a pessoa, Deus é ciumento? Eu sou. Você não tem ciúme de quem você ama? Você não é possessivo, agressivo, dominador. A gente tem ciúme. Pergunta o filho se ele não tem ciúme da mãe. Se fosse pela vontade do filho, o pai não chegava nem perto para dar um cheiro. Entendeu? Depois dele estar pregado ali no peito, mamando, ele bota a mão já no outro, que é para ninguém chegar nem perto. E não quer ninguém perto. Ciúme. Bebê é assim. Quem ama, né? Tem o ciúme sadio, o ciúme do cuidado. Então, Ezequiel capítulo 8, 7, Deus sente, é uma tristeza, é uma traição, né? Eu criei vocês, tudo que vocês têm fui eu que dei. E vocês estão fazendo esse tipo de coisa, né? Então Levi diz, quebra o reboco, arranque o Deus oculto. Coisa boa de se fazer, né? Arranque o Deus oculto. Arranque o que está adoecendo. O seu lar, seu casamento, sua família, sua empresa. Quando eu era jovem, tinha um ditado que a minha geração aprendeu isso. Dizia, nunca, 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 nunca. Isso não era nem porque fosse cristão, eu fui jovem, então não era cristão. Eu era espírita kardecista quando eu era novo. Dizia, nunca, 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 nunca invente de pegar um amante e ir para dentro do seu carro fazer as coisas que você vai destruir seu carro. E a segunda coisa era, nunca, nunca, nunca leve um amante para dentro da sua empresa para fazer as coisas que você vai destruir sua empresa. E a Bíblia até diz isso, olha, todo pecado é do lado de fora, esse tipo de pecado é pelo lado de dentro. E hoje a neurociência, a própria ciência, tá certo? Ele explica que a energia de uma conjunção carnal não legítima, ela pode demorar de 2 a 6 meses para sair da vida da pessoa. Então quem anda traindo essa pessoa que ama, provavelmente alguém vai ficar ou me amando ou me odiando muito hoje. Se você está traindo sua esposa, seu esposo, sua noiva, seu noivo, você está carregando em você uma energia que não era para estar e depois você vai estar em contato com alguém que você diz amar e você vai passar essa energia que não deveria existir. Quando a Bíblia diz, serão os dois uma só carne, aí sim, aí pode se misturar de virar uma tábua só. Entendeu? Então a energia é boa, não tem o cheiro do outro, é bom demais. Até brigado é bom estar perto. Eu posso até não falar, mas está perto. Arranca o Deus oculto, né? Então hoje a gente fala em guardar e esconder, né? Porque hoje querem tirar Deus, mas olha o tanto de coisa que a gente tem que guardar. Eu tenho uma casa na capital, aí essa casa tem a porta. Quando chega na área, tem a janela e tal. Cada janela dessa casa é toda gradilhada, toda a casa é gradilhada. Então quando você chega na área tem 2 portões de correr. Aí você fecha esses 2 portões e depois tem um portão eletrônico que corre e depois você fecha. A gente tem que guardar as coisas da gente, né? Assim hoje, né? Mas queremos ser guardados em Deus? Não, eu acho que o que eu faço é suficiente. Então, o diabo, nesse texto, nas casas vão aparecendo listras vermelhas. Como eu falei, esse mofo vermelho, entrava devagarinho, não é pro bem, vai trazer bem, pode misturar com Deus. Mas o meu Deus disse que não, besteira. Ele falou o quê? Não, ele não falou nada não, ele já disse que não é. Não, mas você pode botar, não vai dar problema, não tem nada demais. Você pode aí, vai misturando as coisas, daqui a pouco começa a aparecer listas vermelhas, né?
não tem mais paz, é só discussão, não tem alegria, a provisão vai se acabando, o dinheiro não dá para nada, e é doença, e queima as coisas, e quebra as coisas, e danifica, e dá curto, e pessoas que estavam bem, daqui a pouco não tá, e a proposta de emprego já não aparece, e as coisas vai ficando difícil, mas deve ser coisa mesmo que hoje é natural, que eu vi no aplicativo que hoje todo mundo tá assim. Querido, você não é todo mundo, já tá na Bíblia? Não, quem dizia era minha mãe, tá certo? Você não é todo mundo. Tá bom? Por que eu não sou todo mundo, pastor? Porque você está caminhando para um canto especial. Você está caminhando para um lugar que Jesus Cristo preparou para você. Por isso que tua vida tem que ser especial aqui. Agora, se eu quiser decidir ter outra vida do outro jeito, tá certo? Mas quando essa lista vermelha chega, entra um negócio chamado Checar Aruot. Um negocinho que eu tenho que correr para dizer que estou vivo. Então, coisas que a pessoa vai botando daqui em nome de bênção, né? De grandes bênçãos para a vida. É bom para você, mas daqui a pouco começa a entrar, né? Quando você bota o Checa Arurote, né? Você permite dar legalidade, aí começa uma contaminação profunda. Você me perdoe aqui de eu botar esse negócio. É lamentável ter que parar o sermão para botar um quadradinho para o TikTok. E se não ficar perfeitamente, ele fica pedindo umas 50 vezes para botar isso, né? Parece que agora ele entendeu que... Então existe uma contaminação profunda, de dentro, corroendo a fundação. Olha como o mal é astucioso. Não entra na voadana, acabando. Não vai botando pequenas coisas dentro da sua família, devagarinho. Besteira, bobagem. E olha, todo mundo faz, vai botando. Daqui a pouco essas coisas vão corroendo as fundações. De dentro para fora, né? O texto aqui, já citei o nome do negócio. Checar Arurote, né? O Adão vermelho, a lista vermelha, vai corroendo. A malignidade dessa doença espiritual era tão grande que ele corroía de dentro para fora. Quando a pessoa vai notar, já está desandado. Por isso que não chamou o pedreiro, chamou o sacerdote. Porque estava nas entranhas. A pessoa vai botando e vai aceitando e vai usufruindo e vai usando, e todo mundo faz, e politicamente correto, e é normal, e muito bem, foi isso que eu aprendi lá não sei aonde. Daqui a pouco essas coisas começam a corroer as fundações do nosso lar, da nossa família, da nossa vida. Tem antídoto, pastor? Tem. O sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Desde lá do Egito, estamos falando daquele tempo do Egito, ele diz, pode passar nos umbrais da sua casa o sangue do cordeiro, e hoje o sangue do cordeiro não é literal, né? Não é metafísico, ele é poder para ter poder em todas as atmosferas, no mundo natural, no mundo sobrenatural. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, tá certo? E por que aqui fala no sangue? Porque o sacerdote estraga o sacerdote e ele vai sacrificar uma ave e vai aspergir o sangue nessa casa. É um prenúncio do que devemos colocar o sangue de Jesus. Como é que a gente invoca o sangue de Jesus? O sangue de Jesus tem poder. Senhor, asperge uma gota do teu sangue no meu lar, na minha família. Está repreendido toda a astúcia do mal, todo espírito, todo vento contrário. Toda a astúcia do inferno, todo o laço do passarinho está repreendido e anulado na autoridade do nome de Jesus. Tá certo? Aspergir 7 vezes. 7 é o número da perfeição de Deus. Derrame 7 vezes o sangue, né? Então, aonde havia uma legalidade para esse mal entrar, o sangue quebra. Ele anula todo pacto do mal. Por isso que quando a gente nasce em Cristo é uma nova criatura. Tudo é a Bíblia. Às vezes eu não fico dizendo, porque lá em canto tal, assim. Não precisa. Eu estou dizendo, tudo se faz novo, que a Bíblia diz. Quando você está, aquele que é nascido em Cristo Jesus, é nova criatura e tudo se faz, se fez e se faz novo. Tá certo? Ao permitirmos dar legalidade, a gente está atraindo forças que você não tem capacidade de lidar.
esse politicamente correto e a gente colocar tudo dentro da nossa casa, do nosso lado, dos nossos filhos, da nossa família, a pessoa está atraindo forças espirituais que você não tem habilidade para lidar. Olha, uma vez os apóstolos queriam expulsar um demônio e não conseguiu e queria dar uma surra até no... Aí Jesus chegou lá e disse, não, isso aqui é só com jejum e oração. Aí Jesus, deu uma ordem e eles... Nós não temos habilidade nem capacidade para lidar com determinadas coisas que muita gente prazerosamente está deixando entrar na sua casa. Convide Jesus para a sua casa. Convide o sangue de Jesus. Invoque o nome santo de Jesus, tá certo? Pastor, isso é uma dedetização? Não, isso é uma purificação. Então, o alvo das listas vermelhas são as fundações. E eu não posso evitar, não tem como eu evitar de entender que associar essas listas vermelhas às ações socialistas do dia de hoje. Eles atacam as fundações, os princípios cristãos, a fé cristã, a construção da família, o zelo pela família, os valores, a honra, a dignidade. Devagarinho vai dilapidando as fundações, tá certo? Aí vai entrando na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções. Nossa mente começa a ser condicionada. Daqui a pouco as nossas decisões já não são mais acertadas. Por quê? Começa a entrar listas vermelhas e decisões que seriam fundamentais para 5, 10, 20, 30, 50 anos. Você é um ser humano, filho de Deus, filha de Deus, para viver muitos anos, para ter gerações que viverão muitos anos, e a gente vai se contentar com pedra transformada em pão, que o diabo transforma essa pedra em pão aí, tá certo? Então você vai transformar o seu lar de profano para sagrado. Olha, se Deus disse, eu quero habitar, eu quero que minha glória esteja no seu lar, o seu lar tem que ser sagrado. Deus tem que ter autoridade e permissão para habitar na sua casa, no seu quarto, no seu lar. Eu não tenho coisas, aqui não. E olha que eu peco, todo mundo peca. Eu estou dizendo que você deve dizer que todos os espaços da sua casa precisam e carecem da presença de Deus. E todo mal, quando a luz chega, todo mal é dissipado. Toda treva sai, não tem negociação. Aonde Deus chega, aonde o sangue de Jesus chega, aonde a graça de Deus chega, não tem negociação com o mal, porque ele tem como articular, ardil com a mente humana. Com Deus saia e pau, e sai mesmo, tá certo? Então o sacerdote arrancava as pedras doentes, né? É mais ou menos o que a gente está fazendo, né? Quando Deus arranca pedras doentes da nossa vida, Deus nunca deixou vazios. Deus é o Deus que preenche espaço. E todo homem e mulher que já teve um contato com Jesus sabe disso. A gente que carregava um vazio enorme na nossa existência, no nosso peito, no nosso ser. Aí tem um encontro com Jesus Cristo e Ele preenche esse espaço da nossa vida. Deus em Cristo. Levítico 14:42. Então o sacerdote pega e coloca uma pedra nova. Olha, tem coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida. Tira, mas vai fazer falta. Vamos botar uma pedra nova. Quem é a pedra nova? Jesus. Chama-se pedra de esquina. Inemovível. Tá certo? Não tem como o mal mover Jesus da minha vida e da tua vida. Não tem como. Tá bom? A glória de Deus preenche. Então, aonde a doença corrói, o sangue restabelece. O sangue de Jesus restabelece. O nome de Deus, Jeová Rafa, um dos muitos nomes de Deus, né? Deus que cura. Então, se o lar está doente, Jeová Rafa, o Deus que cura. Diga, Deus vai curar o meu lar. Deus vai curar a minha família. Aqui não é um tribunal de acusação, porque na sua casa, aqui eu estou dizendo que todos os lares precisam dessa graça de Deus
né, da presença, da glória de Deus, não só na hora que a gente está executando a nossa religiosidade, na missa, na igreja evangélica, no culto, aonde você preferir. É dizer que a glória de Deus também está dentro da sua casa. Qualquer momento que você precisar, você pode invocar o nome do Senhor e será salvo, diz a palavra de Deus, né? Então, aonde havia armário vazio, passa a ter suprimento. Por quê? Porque o nome de Deus é Jeová Jireh, Deus de provisão. As listas vermelhas vão corroendo, daqui a pouco começa a faltar. E se eu botar a glória de Deus, pastor? O nome de Deus é Jeová Jireh, Deus de provisão. Jeová é a minha bandeira, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Deus é a minha paz, Jeová Rafá, Deus que cura. Tem até um hino, Jeová que tira toda a dor, Tseknu Yavé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo. Tseknu Yavé, minha justiça é. Então haverá suprimento. Quando Deus abençoa, diz que é sacudido e transbordante. Não é uma coisinha fingida, né? Só um pouquinho assim. Parece aquela mulher que vende cachorro-quente, que finge que está botando um cachorro-quente da gente. Não. Quando Deus bota para transbordar, para derramar de tão grande que é a bênção que Deus derrama na tua vida, né? Joel 14 e Gênesis 3. Eu não vou fazer essa leitura, mas eu aconselho que você lê Joel 1:4 e Gênesis 31:19. Em si, diz que aonde havia essa situação de corrosão, haverá bonança. Deixa eu ler só Gênesis, porque eu não me lembro esse de Gênesis. Gênesis 31, 34. Eu já termino. Gênesis 31, 19. Diz assim: é aquele texto de onde a pessoa esconde coisas, né, que precisam ser arrancadas. Querido, eu não sei fazer esse negócio, me perdoe, mas eu não sei fazer parceria. Às vezes as pessoas, eu até já disse, né, eu sou velho, então não adianta que eu não sei fazer isso. Então, onde havia preocupação, reinará tranquilidade. Onde havia escassez, haverá provisão. Onde havia doença, haverá saúde. É isso que a gente, quando dá lugar à glória de Deus na sua casa, tá certo? Reinará tranquilidade, né? As discussões acabam. Por quê? Porque o nome de Deus é paz. A paz que excede todo o entendimento. Então, mas aí eu preciso ser lógico do jeito que eu aprendi. Eu acho que eu aprendi alguma coisa na minha vida. Uma pessoa que escreve 18 livros como eu, tem livro meu em 3 continentes diferentes, não é país, continentes. Então eu acho que eu estudo um pouquinho, tá certo? Então, além da minha capacidade de entender, é a paz que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, né? Onde havia armário vazio, Ele coloca suprimento, abundância, tá certo? E como é que eu invoco isso? Eu botei até um texto aqui, Jeremias 17:7. Ele diz: clama ao Espírito que sopre dos 4 cantos. A gente acredita em tantas coisas, a gente invoca tantas coisas, mas esquece de fazer isso. Para quê? Para que tenha vida no seu lar. Para que tenha vida na sua casa. Olha lá o estrago que estava, chama o Vale de Ossos Secos, né? Então, quando a situação parece irremediável, aí Deus diz: você já clamou para soprar o Espírito dos 4 cantos da sua casa? Pois clame, e ele virá e trará vida. Olha, esse segredo do osso sequíssimo é o seguinte: porque a vida está na medula que está no centro do osso. Quando a Bíblia afirma osso sequíssimo, ele está dizendo: não tem mais nem medula lá dentro. Deus não toma nem conhecimento. Deus fala com a estrutura óssea, a ponto de osso se juntar com osso. Você quer que coisas se reencontrem na sua vida, tome melhores destinos? Invoque ao Espírito Santo que sopra dos 4 cantos, por cima, por baixo da tua casa, desse lado, desse. A presença do Espírito Santo de Deus sopra, ó Espírito Santo de Deus, e as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Tá certo? Onde havia desprezo, haverá honra.
Aonde havia esquecimento, haverá requerimento. É isso que quando a gente tira as misturas que o mundo oferece, tá certo? Onde havia erro, né? Inimizade, traição, haverá dignidade. Onde havia porta fechada, né? Os bloqueios caem. Se sua casa estiver conectada com a janela do céu, como eu lembro lá no começo, as barreiras caem. Isaías 4:5, né? Então a pessoa expurga todo esse mal vermelho, né? E haverá proteção da parte de Deus. Queridos, a hora correu um pouco, já estamos com 1h e 11 minutos. A segunda parte desse sermão eu pregarei essa semana. Eu tenho uns compromissos, tenho um aniversário da igreja, mas muito breve voltaremos para trazer a segunda parte desse sermão. Eu creio que já Deus comunicou ao seu coração, ao seu entendimento, para que você receba a proteção, o cuidado e a presença que você, seu lar e sua família necessitam, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Fica na paz.